Criaturas celestiais que descem à Terra para se relacionar com seres humanos. Eu estou falando de anjos ou de alienígenas? Alguns relatos bíblicos são intrigantes e levam conspiracionistas a chamá-los de aparições de OVNIs. O que será que as escrituras realmente afirmam sobre alienígenas? E se analisarmos essa passagem além da Bíblia? Em Gênesis 28, Jacó teve uma visão enquanto sonhava. Na visão, uma escada estava posta do céu até a terra. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela enquanto Jacó observava. Além disso, no sonho, o próprio Criador falou com o homem e prometeu entregar toda aquela terra para a descendência de Jacó. O fato da escada vir do céu e trazer seres para a terra faz o relato lembrar algumas aparições de OVNIs. Os anjos poderiam ser extraterrestres, descendo e subindo pela escada de sua nave espacial. Bom, foi um sonho de Jacó, o que torna difícil dizer que foi algo que aconteceu fisicamente. O próprio início de Gênesis faz surgir teorias sobre alienígenas estarem aqui antes da humanidade. Como a passagem descreve a fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adeptos das teorias dos deuses astronautas afirmam que o texto descreve alienígenas. Nessa opinião, uma raça de seres avançados e complexos teria chegado no planeta Terra muito tempo atrás e criado os seres humanos. Talvez fossem os mesmos que levaram o profeta Elias em sua ascensão. Afinal, Elias não morreu como todos os outros seres humanos fazem. Ele foi separado do seu discípulo Eliseu por uma carruagem de fogo e, posteriormente, subiu ao céu por meio de um redemoinho. O que para os cristãos pode ter sido uma ascensão, para os conspiracionistas se assemelha muito a uma abdução. Um veículo espacial avançado pode ter sequestrado Elias e usado alguma ferramenta tecnológica que envolve fogo para separar o profeta de Eliseu. Até mesmo o nascimento, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo levanta suspeitas. Ao se referir como Filho de Deus, o Nazareno poderia estar dizendo que é um desses seres avançados extraterrenos. Por causa disso, seria capaz de realizar feitos incríveis, como os relatos ditos na Bíblia. Bom, é preciso entender que essas teorias não passam muito disso. Teorias. A maioria dos cientistas sérios não busca entender a Bíblia com esse caráter conspiratório. Os teólogos também nunca conseguiram enxergar tais interpretações de forma clara nas Escrituras. Mesmo assim, existem até pastores evangélicos que defendem o caráter alienígena presente na Bíblia. O pastor Barry Downing, por exemplo, escreveu a Bíblia e os discos voadores. A obra explora muito esse assunto para dizer que anjos podem muito bem ser visitantes alienígenas. Downing se utiliza até mesmo de um versículo para contribuir com a teoria, que é Hebreus, versículo 2, capítulo 13. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos.
Outra passagem constantemente referida como uma aparição de OVNI é um trecho de Ezequiel. Lá diz o seguinte: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Esse trecho está nos versículos 4 e 5 do capítulo 1 do livro e são complementados pelos de número 20 e 21. Para onde o Espírito queria ir? Iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Ezequiel 1, 20 e 21. É possível notar a presença de algo feito de metal brilhante e cercado por nuvens com fogo. Além disso, saíram dali 4 seres viventes, parecidos com humanos, mas não exatamente como nós. Seriam alienígenas, saindo de uma nave, segundo a interpretação? Já nos versículos 20 e 21, fala-se sobre rodas, que eram movimentadas pelo espírito dos seres viventes. Poderiam ser, de fato, outras aeronaves extraterrestres. No entanto, o livro de Downing acaba fazendo um contorcionismo filosófico que acaba por se contradizer. Ao tentar demonstrar que algumas passagens bíblicas são descrições de atos de visitantes de outros planetas, o autor destrói o sentido das escrituras, ignorando o fato de vários desses trechos serem visões e não fatos físicos. Darwin faz com que a Bíblia deixe de ser sobre a relação entre Deus e os homens. Suas teorias tornam a palavra de Deus apenas sobre a relação da humanidade com os extraterrestres. Por isso, até mesmo no meio religioso, essas interpretações têm pouco respaldo. Se olharmos para o trecho de Ezequiel de uma forma um pouco mais natural, há uma explicação plausível para as rodas vistas. Tudo poderia ser fruto de um caso de enxaqueca, por exemplo. O médico e pesquisador Oliver Sacks, em seu livro sobre o assunto, descreve que alguns sofredores desse mal experimentam visões que envolvem luzes e padrões geométricos. Sir William Gowers, pioneiro no estudo da doença, descreve que a aura da enxaqueca pode ser vista na forma de um disco luminoso que sobe, quebra-se em um objeto de 4 partes e desaparece. Este é um padrão que lembra bastante a visão de Ezequiel, incluindo a divisão da luz original em 4. Padrões como luzes, zigue-zagues, polígonos e treliças podem aparecer durante crises de enxaqueca. Até mesmo diversas obras de arte foram feitas a partir dessas visões. No entanto, biblicamente, a visão do poeta possui um sentido claro e importante. Os seres viventes e a nuvem de fogo da visão eram figuras de um contexto espiritual. Os seres viventes são seres celestiais e espirituais. Na verdade, eles são os querubins, anjos servos de Deus, e não seres extraterrestres. A grandeza da passagem e os vários feitos sobrenaturais acontecendo ao mesmo tempo servem apenas para demonstrar a glória do Senhor. Naquele momento, Deus estava falando com Ezequiel e era importante que o profeta tivesse uma mínima noção do poder e da grandiosidade do Criador. Enfim, não há menção a outros planetas ou seres
vindos de outro local. Então, essa passagem não serve muito para justificar a existência dos aliens. Na verdade, temos que admitir que a Bíblia não se preocupa muito com essa temática de vida extraterrestre. O livro foca mais no nosso planeta, a Terra, que é onde vivemos e onde habitou Jesus Cristo, que sempre foi o maior foco de todas as histórias bíblicas. Não vamos conseguir encontrar nas Escrituras uma resposta sobre se existe ou não vida fora do nosso planeta. Por que Deus criou todos esses outros planetas, então? Bem, na Bíblia é possível perceber que a grandiosidade de toda a criação e a infinitude do universo revelam a glória de Deus. A astronomia seria mais uma das formas de enxergar Deus através de suas criações. Quer dizer, então, que a Bíblia nega que exista vida fora da Terra? Na verdade, não. Ela só não se preocupa em responder isso. Sabemos que OVNIs são um fenômeno inegável e que foram registrados diversas vezes. Por enquanto, não há confirmação de que são realmente alienígenas, mas eles podem sim existir. Os objetos voadores não identificados estão por aí e são estudados por instituições sérias como a NASA, por exemplo. Provavelmente serão elas que comprovarão a existência de extraterrestres, e não as Escrituras.